Nós estamos falando aqui do seguinte, é pagar por uma coisa que está sendo usada. Ponto. Né? Quando você vai hoje nas redes sociais ou na própria ferramenta de busca, nas ferramentas de busca, as primeiras informações que aparecem, e muitas das buscas que são feitas, são notícias. Os trend topics são baseados em notícias. Muitas notícias. E o que mudou? O que mudou é que, cada vez mais, as plataformas criam ambientes autocontidos. O que é isso? Até mais ou menos 2018, 2019, uma pesquisa feita numa ferramenta de busca, mais da metade dela passa as pessoas que fazem uma pesquisa numa ferramenta de busca não saem daquela primeira página. Elas ficam ali. É o chamado destino autocontido. No começo da internet, quando você queria fazer saber como é que era o clima, a busca de temperatura, do tempo, você botava o tempo. Aparecia lá 3 ou 4 sites de clima, de tempo, você clicava naquele site e via o clima. Hoje já aparece na ferramenta de busca. Alguns tempos atrás, quando você queria procurar um endereço de uma empresa comercial, você batia na internet, aparecia essa empresa, você entrava no site e ali havia o endereço. Hoje essa resposta já está na própria ferramenta. Com notícia não é diferente. Aparece a manchete, a lead e a imagem da notícia. Em 3 ou 4, uma esteira no primeiro andar, com algumas notícias de chamados veículos de alcance nacional, e a depender de onde você está, alguns veículos de alcance daquela região. A Universidade de Sydney, que inclusive a Austrália é uma referência nesse tema, identificou que a maioria das pessoas, elas pegam o conhecimento daquela informação apenas por aquelas imagens. Elas não entram na notícia. Elas não clicam no site. Consequentemente, não entrando no site, não vai ver a publicidade que está no site do veículo jornalístico. Então, é uma apropriação de um conteúdo. Um termo que eles usam muito em inglês chamado scrapping, que é a raspagem, que não é só com jornalismo. Se eu for fazer por exemplo, uma música, eu quiser uma música na internet, eu vou botar o nome da música, vai aparecer para mim YouTube, Spotify, Deezer, eu vou executar aquela música. Uma música é um conteúdo que eu posso ouvir milhões de vezes, milhares de vezes. É a mesma coisa um conteúdo audiovisual. É um filme, um vídeo que eu posso ver repetidas vezes. A notícia não é assim. Você leu e ela já se tornou velha. Ela se esgota ali naquele momento. E não vai ter interesse, porque ela só vai provavelmente ter um interesse histórico daqui a 50 anos, quando alguém for fazer uma pesquisa ou estudo. Então, o que nós estamos observando é que, efetivamente, há uma apropriação de um conteúdo de relevância estratégica. O jornalismo é pilar da democracia. É o jornalismo profissional que é responsável por despoluir esse oceano de desinformação que se tornou a internet. O jornalismo tem feito isso através de suas várias vertentes. Sejam dos grandes veículos, como o qual eu trabalho, sejam dos checadores de fatos, jornalismo independente, portais de notícias, blogs de jornalistas profissionais. Esse grupo de pessoas é que tem feito esse trabalho. Isso não é novo, não estamos criando nenhuma novidade aqui. O primeiro país que tentou fazer isso foi a Espanha, e a resposta das empresas foi deixar a prestação de serviço de notícias naquele país, que veio a retornar depois. Quando foi em 2017, uma abordagem da comunidade europeia olha para uma questão autoralista, ou seja, de uma remuneração de um conteúdo gerado que tem uma propriedade intelectual por atrás dele, que é o caso da Europa, e mês passado o próprio Google anunciou um acordo com mais de 300 veículos na Europa, a partir dessa legislação. Não é um apoiamento, uma valorização, uma política de boa vizinhança com o jornalismo, é o cumprimento de uma determinação de uma diretiva da Comunidade Europeia, que também já foi, inclusive, levada à corte na França e foi referendada. Uma das coisas muito interessantes que se colocou no debate
não existe opção de você não estar lá. Ah, é só você não querer ser indexado. Eu não estou falando só do Google. O Google é a maior de todos, né, a ferramenta de busca. Se você não está indexado, você não existe. Isso não é uma opção. Nós não estamos falando aqui de um aplicativo. Nós estamos falando de uma plataforma que se tornou um meio essencial. O tamanho de determinadas plataformas colocam ela numa categoria de meio essencial. E em sendo meio essencial, você passa a ter um poder, que é o que eu gosto de chamar de poder de mercado significativo digital. Isso traz responsabilidades. Traz muitas responsabilidades. E uma delas é exatamente essa da remuneração. Traz outras, que não é o caso desse painel, mas que é da remuneração. E quem enxergou isso primeiro foi a Austrália. A Austrália, quando ela cria o Bargaining Code, ela não olha pelo viés autoralista, ela olha pelo viés concorrencial. Que é o que agora, mês passado, acabou de sair no Canadá. Né? Um modelo muito inspirado no modelo australiano, do Bargaining Code, em que basicamente cria um mercado de negociação direta, de livre negociação, sobre essa remuneração desse conteúdo. Em não havendo um acordo, vai para uma arbitragem, que no caso australiano é o equivalente ao CAD, o que seria o nosso CAD. Eles têm uma mistura lá de CAD com o Senacom, né, que seria, e esse órgão faria isso. Não foi necessário fazer nenhuma arbitragem. Né, as plataformas e basicamente Google e Facebook fizeram acordos bem mais relevantes. Estamos falando de, no caso da Austrália, algo em torno de 150 milhões de dólares americanos. Existe uma desinformação de que só os grandes veículos ganham dinheiro. Não é verdade. É claro que os grandes veículos ganham mais, porque são maiores, né? Mas existem empresas menores ganhando, algumas da faixa de 40, pequenas mesmo, na faixa de 40 mil dólares, 20 mil dólares. E um ano depois, já foi possível observar algumas mudanças na Austrália. Por exemplo, jornalistas que foram contratados aumentaram as redações, 30% do aumento do financiamento das redações em matéria editorial. Jornalistas que foram deslocados para regiões da Austrália e que não estavam antes. Isso fazendo com que uma das coisas que a gente precisa corrigir, efetivamente, a notícia não perdeu espaço de publicidade só por causa de classificado. Né? O que aconteceu foi uma efetiva apropriação desse conteúdo, que ele é disponibilizado de uma forma produtada. Isso precisa ser discutido. O jornalismo não é produto. Não dá para colocar jornalismo do lado de anúncio como se isso fosse algo produtável. Jornalismo é informação. Né? É por isso que nós vemos situações hoje, como os chamados advertoriais, em que você parece que está lendo uma notícia, quando na verdade estão querendo vender o produto. A internet está inundada desse tipo de coisa. Nós temos que separar esse joio do trigo. Então, no Brasil, e aí eu falo em nome de uma coalizão, com mais de 40 entidades da área de comunicação, todos os jornais, todas as revistas, todas as rádios, todas as televisões desse país, de que nós defendemos um modelo semelhante ao modelo australiano, em que a gente possa ter no Brasil uma regulação de Estado em que estabeleça bases para essa remuneração, e diferente do que acontece em outros países, todo e qualquer jornalismo profissional. Sim, não existe conceito para jornalismo, esse conceito existe, né? Não é, conteúdo jornalístico não é uma coisa que não tem conceito, e que sejam efetivamente empresas sediadas no país e que tenham responsabilidade editorial. Se está sediado no país, tem responsabilidade editorial, está registrada como atividade jornalística, pode ser um jornalista de uma pessoa só, editor de si mesmo. Ele vai fazer jus a essa remuneração, obviamente, em ter o seu conteúdo utilizado. No pouco tempo que eu tive, é uma forma de resumir o que está acontecendo fora do Brasil. Esse debate não é brasileiro, e o que eu costumo dizer é o seguinte: nós vamos chegar lá? Vamos. O Brasil pode ir a reboque? Pode. Mas o Brasil pode liderar esse debate. Eu sinto falta do momento em que o Brasil liderou esse debate no marco civil da internet. O Brasil foi líder. De lá para cá, a gente só está a reboque dessas discussões. Eu acho que está na hora da gente retomar o protagonismo.